está aqui no Santuário de Bom Jesus do Monte. E aqui existem algumas figuras, olha, no contorno do pátio. Eu queria que a gente desse uma olhada. Fui adicto durante mais de uma década e já tem 20 anos que eu me livrei e hoje eu ajudo pessoas. Deixa eu te perguntar, cara, como é que você parou? Você falou desde a sua depressão até aqui, eu vejo que você é um homem de esperança. Sim. Qual que é o motivo da tua esperança? Se as virtudes elas são apresentadas, as 4, sem a conexão com a fé, o efeito que elas podem produzir no sujeito não necessariamente é o efeito do bem. Quando eu dava o foco, quando eu deixava o foco ficar em torno do problema, não tinha solução à porcaria da terapia. São 8 da noite, o sol ainda está ali no céu, a gente está aqui no Santuário de Bom Jesus do Monte. E aqui existem algumas figuras, olha, no contorno do pátio da igreja, que eu queria que a gente desse uma olhada. Que são figuras meio controversas, vocês vão ver por quê. Então aqui, claro, tem Caifás, Herodes, Pilatos e Anás, ok? Então foram figuras que julgaram Nosso Senhor, né, de algum modo. 2 acusadores, 2 juízes, e esse é do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo estão essas figuras aqui. Eles não tocaram em Cristo, eles viram Nosso Senhor, né? Ali do outro lado, a gente vê algumas figuras que também que impressionam também. Aqui a gente tem, olha só, tem José de Arimateia, beleza? Nicodemos, lembra? José de Arimateia e Nicodemos não se encontravam com Nosso Senhor no início, porque eles tinham medo das autoridades. Então ele se encontrava, Nicodemos tem escrito que ele se encontrava com Nosso Senhor à noite. Mas quando o tempo é ruim, quando acontece a condenação, a crucificação e morte de Nosso Senhor, são essas 2 figuras aqui, ó, Nicodemos e José de Arimateia, sobretudo, que se apresentam e pedem para as autoridades o corpo morto de Cristo e depositam no colo da sua mãe. Então olha só, tem aqui, ó, José de Arimateia, Nicodemos, e mais uma vez se repete a figura de Pilatos. E o centurião, ele é aquele que mata Nosso Senhor, é aquele que espeta o coração dele com a sua lança, e a causa morte de Cristo, por assim dizer, foi o coração dele aberto, né? Mas converte logo em seguida, né? São longinos, né? Diz a tradição. Então, o sujeito que se converteu. Então temos aqui, ó, José de Arimateia se converte, Nicodemos se converte depois da morte de Nosso Senhor, o centurião se converte e eu gosto de imaginar que Pilatos, por intercessão da sua esposa, depois de ter visto toda aquela barbárie, aquele que lavou as mãos no tempo, depois da morte de Nosso Senhor, pelo amor e misericórdia dele, se converteu também. Então esse pátio aqui, sempre que eu venho aqui, eu imagino um pouco como que podia ser a minha alma, ou seja, aqueles que estavam do lado da lei, aqueles que conviveram com Cristo, Anás, Caifás, Herodes, né, que admirava João Batista, admirava Nosso Senhor também, Pilatos, que tinha uma esposa, que acreditava que Cristo fosse um profeta, ou fosse diferente. Então, do lado de lá, aqueles que viram, sabiam, mas não creram. Do lado de cá, aqueles que, por medo ou qualquer outra coisa do tipo, não estavam muito próximos a Nosso Senhor, mas quando o tempo é ruim, quando a morte acontece, sobretudo quando vem a Nossa Senhora ali desolada, sozinha, dão um sim verdadeiro e abraçam a fé. São figuras que fazem a gente pensar, né? Qual conselho você daria para uma mãe ou para uma esposa que tem dentro de casa um problema de adicção, de vício em drogas? Porque eu vivi isso dentro da minha casa. Fui adicto durante mais de uma década e já tem 20 anos que eu me livrei e hoje eu ajudo pessoas. Deixa eu te perguntar, cara, como é que você parou? E foi um dia que eu cheguei em casa, eu estava uns 2, 3 dias fora de casa. Eu entrei em casa como sempre, vi minha família ali toda arrebentada. E eu fui para trás de casa, assim, tinha um quintal, eu sentei ali e
pensei em tirar minha vida. Eu já tinha pensado isso umas 2, 3 vezes, né? Porque você não aguenta o sofrimento. Cocaína, né, Ramon? Cocaína e maconha. Pensei uma vez, pensei outra vez, esse dia eu pensei, mas foi diferente. E falei, eu preciso buscar uma maneira de sair desse troço. E fui, aí tem uma história, aí fui, me internei, e consegui ficar 1 ano limpo. Quanto tempo você ficou lá internado? Fiquei 6 meses. Você usou medicação para sair? Nada. Tá. Nada. Quando eu estava internado, anti-ansiolítico, né? Ansiolítico, né? Somente isso. Tá. Mas muitos precisam, né? Muitos precisam e a maioria. Na verdade, a maioria. E depois consegui ficar 1 ano limpo, mas não me firmei em nenhum lugar e recaí, voltei de novo, voltei pior que antes. Tu tinha vergonha também? Muita. Dependente químico, né, cara? Vergonha total. Aí tem isso que atrapalha também. Arrebentou casamento, arrebentou família. Eu tive uma outra filha com a minha mulher. Tá. E a gente se separou. E nesse período que eu estava mal, depois que eu me separei, foi onde eu conheci a Rayane, que foi assim, uma pessoa sensacional, guerreira, corajosa. E a gente ficou junto e ela me ajudou muito a sair disso daí. E por uma outra decisão também de parar, né, a gente partiu para um retiro espiritual. Quem que insistiu para você no retiro? Minha sogra. É mesmo? Que não era crente nem era cristã. Ela queria o bem da filha dela. Entendi. De Rayane. Enfim, aí eu fui para ali, fiquei esse fim de semana ali, eu rasguei mesmo meu coração para Deus. E falei, Senhor, nunca vivi isso, nunca... As pessoas falam que você fala com a gente, falam que você faz milagre, fala que você muda a nossa vida. E eu queria te escutar, se você realmente existe mesmo, faz alguma coisa comigo, estou aqui. E rasguei assim, na sexta-feira, primeiro dia. E aí eu me recordo como se fosse hoje, assim, na palestra, o cara ali ministrando. E quando acabou essa palestra, né, eu lembro que ele falou assim, ó, agora você reflete aí sobre sua vida, como você chegou aqui. E botou aquela musiquinha pra gente chorar, né? Sim, é. Aí, cara... Pô, cara, mas ajuda. Ajuda muito. Pô. Eu brinquei, mas ajuda muito. Foi só para quebrar um pouco ajuda, aqui. Pô. E eu entrei naquilo ali. E eu ouvi a voz de Deus. Tá. Assim, foi a primeira e depois nunca mais ouvi do jeito que eu ouvi nesse dia. E falava, Ramon, será que você não percebeu ainda que sem mim você não vai para lugar nenhum? E nessa hora eu caí, eu lembro que eu caí assim da cadeira no chão, chorava. E eu fiquei ali uns 20 minutos, fiquei até com vergonha, porque na hora que eu abri os olhos e me dei conta, as pessoas tinham saído dali, cara. E só tinha um cara do meu lado, assim, para dar um apoio. Preocupadaço também. Meu Deus do céu, cara, que mico aqui. Não. E, cara, desse dia em diante, minha vida mudou. Você se sente hoje capaz de ajudar essa galera? Muito. Você se sente capaz, competente de ajudar as famílias também? A codependência. Então, hoje eu estou mais focado nisso. Na codependência. Eu estou mais focado nisso porque assim, eu vejo a demanda é muito grande, tem muita gente sofrendo com isso e agora comecei um projeto na internet, no Instagram. E na maioria das vezes, cara, na verdade o adicto, eu de longe eu não consigo cuidar muito dele. É isso aí. Mas o codependente eu consigo. Porque às vezes o adicto, na maioria das vezes, precisa de uma internação, precisa de um psiquiatra do lado dele ali e tal, e tal, e tal. Então, o codependente, eu consigo, com algumas ferramentas, conseguir ir tirando ele desse troço, cara, de fazer ele voltar a viver a vida dele normal. É o que arde no meu coração. Isso que eu queria ouvir. É o que arde. Eu acho que é um dos trabalhos mais importantes de se fazer agora. Porque você falou uma epidemia, pouca gente na autoridade sabe, e tem autoridade e empatia também, né? Tá, que bom, cara, que bom. Arde o teu coração, fiquei feliz agora de ouvir isso. Arde no meu coração. Fiquei feliz de ver esse porra. Arde o tempo todo. O que eu tava percebendo aqui, segunda vez que eu vim a Santiago, que esse lugar tem a ver com dor, com cura e com transformação. É uma coisa que parece que tem sempre isso aqui presente, né? Sim. Tinha alguma dor na tua alma quando você veio para cá, quando você fez a primeira vez o caminho? Tinha. Eu já passei várias vezes, se calhar não tão sério, mas por vários processos depressivos. Verdade. E o caminho, numa primeira fase, ajudou-me a controlar. E depois eu repeti já várias vezes o caminho, ajudou a curar. Você já tinha pensado em se matar? Já. E agora, como é que tá? Agora não, agora só foi disso.
Totalmente feliz da vida. Você falou, desde a sua depressão até aqui, eu vejo que você é um homem de esperança. Sim. Qual que é o motivo da tua esperança? Santiago. E você gostaria de deixar alguma mensagem para o pessoal que, enfim, tem alguma dor e que acha que, enfim... Eu, acima de tudo, se as pessoas que vierem isto pensam em fazer o caminho, não pensam, façam o caminho. Não interessa a razão, façam o caminho, acima de tudo. E façam um caminho com uma mente aberta, e deixem-se surpreender. Há uma frase que eu gosto muito, que é boa para terminar. Não passes pelo caminho. Deixa que o caminho passe por ti. Guilherme. Grande. Obrigado pela exposição. Tchau. Doc, o que acontece? A gente fica, não sei com você, Paty, mas a gente sempre ficou pensando várias perguntas depois das aulas. Eu sou sua aluna há alguns anos, né? Sim. A gente pensa assim, nossa, eu fiquei com dúvida, queria perguntar isso, a gente chega perto e não lembra mais nada, tipo, dá aquele branco, né? E agora, para antes desse evento que a gente vai ter em Portugal, lá da terapia, eu falei, vamos revisar, lá com o grupo de estudo, vamos revisar o eixo. Aí eu fui olhar minhas anotações, Doc, que eu pegava a frase que você tinha falado. Eu falei, caramba, eu estava aqui, ele falou isso, eu não percebia lá. E eu já tinha passado pelo presencial, então depois de ter passado pela certificação I2, eu olho aquilo e falei, caramba, agora faz mais sentido, agora eu consigo a gente revisita, né, as coisas. Capturar. E eu estava falando até com a Ari hoje, eu falei, por que isso acontece? É tipo, quando você lida com a verdade, pode ser uma pessoa que tem o primeiro contato com aquilo, ela vai capturar alguma coisa, ali já vai fazer sentido para ela, mas ela não pega tudo, então não importa qual a tua situação de vida, o quanto você já caminhou com aquele assunto, sempre vai fazer sentido aquilo lá. Sempre você vai capturar alguma coisa, mas nunca é tudo. Se você revisitar aquela mesma coisa anos depois, aquilo vai fazer um outro sentido. Parece que veio outras camadas daquele mesmo assunto, é isso, Doc? É isso mesmo, sim. Até o eixo em concreto, as duas camadas não, o eixo em concreto, o curso presencial, né, o território humano, que é um compilado do curso presencial, aquele ali é um tipo de conteúdo que ele é... Assim, a gente oferece para todo mundo porque não vamos privar ninguém de entrar, né? Mas aquilo ali é muito rico, muito profundo, né? É o que você está dizendo. Aquilo ali dá para você tirar frutos dali de verdade por uma vida. Acho que todas as vezes que a gente revisitar, a gente vai ter uma percepção e ver algo que a gente não atentou, né? Vai progredindo até, às vezes, no mesmo material, no mesmo... E também é uma coisa assim que muitas coisas ali são muito contra o senso comum, né? São muito simples no fundo, mas contra o senso comum também, digo. Coisas que não estão falando daquele assunto, às vezes, há séculos, né? Ou há décadas, mas é verdade, faz sentido, é simples de perceber, de aplicar. Você sabe o que me marcou lá? Porque eu olhando agora de novo, tem um pouco do que eu queria te perguntar. Você falava sobre a questão de você ir para a Sibéria, lembra? Não. Da importância disso para o sentido da vida. E aí você falava algumas coisas lá sobre a questão das virtudes, né? E eu lembro de você ter falado, acho que não foi no eixo especificamente, mas foi no treinamento presencial, e outras lives, você falava sempre que não gostava de trabalhar a questão das virtudes diretamente. Sim. Se eu não me engano, tinha alguma coisa a ver com a questão da soberba. A própria soberba que acaba sendo um fruto ruim de quando você trabalha isso de maneira errada. E ao mesmo tempo, eu lembro que no eixo que você comentou que quando faz aquele livro da educação da vontade, o que o Paiô está falando lá não é a vontade, ele está falando do apetite irascível, é isso? Vamos lá, aqui por acaso a gente está aqui em frente ao Hospital dos Reis. Quem entrava por ali entrava porque estava doente ou estava sofrendo. Então já tem Adão e Eva na entrada do pórtico, já dizendo o seguinte, olha, você está sofrendo assim porque isso aqui é consequência do pecado original, ok? Se não houvesse pecado original, não teria sofrimento. Mas no centro você vai ter 4 figuras que são as virtudes. As 4 virtudes estão ali, né? A justiça, a fortaleza, a temperança e a prudência ali, né? Se as virtudes elas são apresentadas, as 4, sem a conexão com a fé, o efeito que elas podem produzir no sujeito não necessariamente é o efeito do bem, ok? Porque as virtudes humanas, elas têm que estar ordenadas, têm que estar integradas na caridade, na fé e na esperança. Se um sujeito não tem fé, não tem caridade, não tem esperança, o efeito de uma vida, entre aspas, virtuosa, ele não necessariamente é o efeito do bem.
Talvez a soberba. Pode ser feito do mal mesmo. Quer dizer, olha só, dá para imaginar o seguinte, sem a referência do bem, ou sem a referência do amor, ou sem a referência das virtudes teologais, o sujeito ele pode ter um autocontrole para fazer o mal. Se você não tem hierarquia, se você não entende que tem Deus e tem Cristo, e tem os santos, e tem, né, a possibilidade de você salvar a tua alma, você se condenar, se isso tudo não está no grande panorama da tua cosmovisão, a prática das virtudes por si só, ela não te leva à contemplação do bem e na vivência do bem. Essa que é a questão que eu ponho, que não chega a ser um ponto de divergência, mas não é um ponto que não está em geral explicitado nas pessoas que tratam sobre esse assunto, entendeu? Tem que tomar cuidado, né? Porque senão você vira... Quando eu falei da questão da soberba, porque eu imaginei isso, você se imaginar virtuoso como algo seu, que você adquiriu, você confiar em você. Claro, você não tem hierarquia. Bom, somente um, mestre, somente um, que é Deus, né? Então nesse sentido, tem razão total. Eu não atendo pessoas, né? Eu tenho uma profissão, sou engenheiro e engenheiro espacial. Mas o que eu acho interessante, quando a gente olha tudo isso que a gente estava conversando aqui, o como é importante você ter um foco na vida, né? Se você olhar desculpa que eu estou mudando totalmente, mas eu acho que tem alguma coisa a ver. Você só consegue descrever a trajetória, o caminhar de um objeto no espaço, se você descreve em torno de que ele está orbitando, né? Maneiro isso, hein? A Lua orbita sobre a Terra orbita sobre o Sol. Por mais que você ache que você consegue andar no espaço sem estar orientado por nada, simplesmente não é possível, né? Maneiro esse laço, hein? Reflexão de um astronauta. Não, então assim, quando você está sobre... Eu vou usar esse exemplo em aula. Quando você está assim, quando o seu foco é, por exemplo, a droga, né? Você fica em torno daquilo ali. Aquilo é o seu mundo ali, você está girando em torno daquilo, né? Como é necessário você, na verdade, mudar o eixo daquilo que você está orbitando. Posso pegar o gancho do que você... Caralho, é isso aí, Amorim. É isso aí. Ó, vou te falar. Se eu continuar alimentando, ou se toda sessão essas pessoas vierem aqui... Só falar disso, elas vão estar orbitando em torno, no fundo, dessa pequena lua, né? É como se fosse ela se torna um meteorito, né? Digo, você tá orbitando o meteorito, você está orbitando em torno de um satélite, entendeu? Eu digo, caramba, cara. Pô, isso daí é legal. Porra, era isso que eu... Aí o que eu fazia? Aí, pessoal, né, os 10 primeiros minutos, 5 primeiros minutos era assim, beleza, eu ouvia. E daqui a pouco eu já mudava o eixo da conversa. E o trabalho, por exemplo, né? A pessoa começava, não, é realmente meu trabalho, não sei o quê, começar a falar do trabalho. Entende? Eu já criei, já não estou mais orbitando em torno de um satélite, eu estou agora orbitando em torno de um planeta, talvez, né? Até conseguir chegar no centro do coração mesmo, né? As aspirações mais altas, os desejos, a família, ou qualquer coisa do tipo, sabe? E vou dizer, cara, os sujeitos saíram melhorados dessas sessões. Quero dizer o seguinte, quando eu dava o foco, quando eu deixava o foco ficar em torno do problema, não é só do problema, mas de uma questão pequena em torno daquele problema, não tinha solução à porcaria da terapia. E o nome disso, matematicamente, é o foco da órbita, né? Pronto. Quando o foco da órbita era uma coisa que era relevante, quando o foco da órbita é uma baita de uma escola de terapia agora. Parabéns, Amorim. Rapaz, tudo aí... Gente inteligente é outra coisa, cara. O cara é da NASA, porra. Porque, por exemplo, no caso do Ramon, no teu caso, quando a carreira era o foco, fudeu. Né? Tu tá girando em torno daquilo. Agora não, quer dizer, qual seria o teu foco agora? Não é mais, né, agora as almas, as pessoas, as famílias, cara, isso é um puta foco, né? Tá falando da tua missão mesmo, uma coisa que arde teu coração. Então, ou seja, o foco da órbita agora é o coração que tá ardendo. Então a vida pode ter um puta sentido, você não tem mais uma vida pequenininha, né? Que arde o coração e tem que ser uma coisa que tem chama, né? Sol, né? É isso aí. Sol. Excelente, Amorim. Rapaz. Aprendi com você essas não, coisas isso aí não, isso simbólicas, não. Hoje vocês deram aula, gostei disso, cara. Porra. Começa a conferência da ERA, na verdade era para eu falar somente no sábado, mas um dos palestrantes ficou doente, ele caiu,
E aí me pediram para fazer uma conversa logo depois da palestra dos banqueiros que já estão ali embaixo, já se preparando. Então o tema dessa conferência é conversa sobre assuntos, uma coisa que é ótima, né? Um tema super aberto. Afinal das contas eu vou ouvir o que eles vão falar, vou sentir um pouco o clima aqui do pessoal. São os líderes da empresa, são 1.500 pessoas aqui e a ideia é falar sobre liderança. Então acompanha o que aconteceu. Em primeiro lugar, é uma grande alegria estar aqui com vocês. E eu acho muito curioso como que as coisas foram sendo conduzidas, porque nesse presente momento não era para eu estar aqui, mas era para estar o Ricardo Araújo Pereira, que é um comediante. E meu amigo, ficamos muito tristes dele não poder estar aqui, mas Deus tem seus caminhos e eu acho curioso que no lugar de um comediante tenha entrado um psiquiatra, né? E aqui eu queria anunciar para vocês um conceito sobre liderança, que talvez seja um pouco distinto, mas é um conceito com o qual eu comungo. Que é um conceito que está registrado no livro de um colega meu, Alex Havard. E ele fala uma coisa que é verdade. Ele fala, olha, o líder não se trata de um cargo, mas a liderança é um modo de estar. Qual é esse modo de estar que nos torna líderes? Essa é a pergunta central, fundamental. E é isso que eu queria que todo mundo investigasse aqui. Que modo de estar é esse que torna alguém líder? Toda a minha vida foi desenhada para ser jogador de futebol, futsal. A idade chegou. E agora, o que eu faço? Você me fez lembrar de novo o porquê que a gente veio para cá. ¿Te recomendáis que hagan el camino? Sí, sin duda. Hay que hacerlo varias veces en la vida. El Camino de Santiago es maravilloso. Queria ver como lidar melhor com essas dificuldades, essas diferenças que tem no dia a dia. Quando lá atrás a gente fala sobre não é bom morar com a mãe, com a sogra, com não sei o quê, tem que entender isso muito direitinho. Você me deu uma rosa. A esperança é o que faz a gente andar no fundo, né? É a fé, eu entendo, mas a esperança é a virtude. Porque de fato nesse mundo nada está perdido. Nada está perdido.